Ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre a última polêmica que o Renato 38ão se envolveu. E aí foi ele falando num podcast aí sobre como ele achava que havia sido errado a promulgação da Lei Áurea, né, a lei que aboliu a escravidão no Brasil, porque isso violou o direito de propriedade dos latifundiários, dos donos de escravos, dos senhores de escravos. E aí eu pus o vídeo aqui, vocês conferiram, e no geral o pessoal está indignado, né? Assim, como você poderia imaginar, uma fala como essa questiona a libertação dos escravos, caiu muito mal e as pessoas ficaram indignadas. Por outro lado, vieram pessoas aqui defender o Renato, e aí algumas delas fizeram um movimento que eu já vi anteriormente, que é de trazer o currículo dele e o QI do Renato 38ão, né? Como se isso fosse uma justificativa para que ele pudesse falar bobagens à torto e direito com base na sua formação. E aí trouxeram aqui, né, o currículo dele, que sabe-se lá se é verdadeiro, mas vamos supor que seja verdadeiro o currículo dele. E aí você tem aqui que ele é formado em engenharia, e aí é formado em direito, que tem especialização em direito empresarial, que tem mestrado em direito privado e econômico, que tem doutorado, está fazendo doutorado aqui, não sei, em algum lugar falava aqui, doutorado em andamento, em administração de empresas, assim por diante. E aí, primeiro, uma coisa que a gente tem que entender é que o apelo à autoridade não é uma falácia lógica necessariamente. O apelo à autoridade é, inclusive, uma justificativa válida para você fundamentar argumentos em certos contextos. Se você já fez formação universitária, se você já fez, sei lá, qualquer tipo de curso superior ou pós-graduação, você sabe disso. Você sabe que muitas vezes, e geralmente é o esperado, na verdade, é quase uma exigência acadêmica, que para fundamentar suas ideias você traga referências conceituadas no seu campo para isso. Então, assim, se você faz um trabalho sobre pedagogia, você vai citar autores referenciais na pedagogia, vai citar o Vygotsky, vai citar o Paulo Freire, vai citar o Piaget, assim por diante, porque é uma exigência para fundamentar suas ideias. A citação, nas áreas de humanas, pelo menos, é um modo de você, dar força para o seu argumento. Não o reforço principal do seu argumento. O seu argumento tem que ser fundamentado com base em outras evidências, em outras provas também. Mas a referência à autoridade é muito importante para a justificativa. É claro que em outros campos, né, em alguns campos específicos, especialistas ou autoridades não são tão relevantes assim como prova, como evidência para justificar uma defesa de uma tese. Por exemplo, na medicina você tem uma hierarquia lá de evidências, e se você pegar lá a opinião de um expert, a opinião de uma autoridade, vai estar lá embaixo, porque o que disse um médico sobre um assunto, o que disse, sei lá, um cientista sobre o assunto, é pouco relevante diante de outros modos que você possui para poder, reconhecer um padrão numa doença, por exemplo, ou em algum tipo de tratamento. Então, assim, você tem uma hierarquia na área da saúde, por exemplo, que é diferente da hierarquia que há na história, ou nas ciências sociais, ou na filosofia, ou na teoria literária. Por exemplo, na filosofia você faz um trabalho sobre algum conceito que está presente na obra de Aristóteles. Qual é a autoridade para aquilo ali? Qual é a referência que você vai usar? Qual é a fonte que você vai utilizar? O Aristóteles. Você vai buscar no Aristóteles, de preferência no grego, né, no texto original do Aristóteles, você vai buscar lá no Aristóteles e vai encontrar onde está o conceito e vai trabalhar a partir daquilo ali, e você vai buscar como referência também grandes autores que são conceituados como grandes comentaristas do Aristóteles. Então, assim, esse é o modo como você constrói, por exemplo, um argumento na filosofia. Buscando a referência principal sobre a qual você vai trabalhar e comentaristas importantes naquele assunto. Na teoria literária, por exemplo, né, você vai fazer algum comentário sobre uma obra do Machado de Assis. Qual é a fonte primária? Qual é a autoridade que você tem que buscar? Machado de Assis. Você vai pegar a obra do Machado de Assis, vai ler a obra do Machado de Assis e vai encontrar grandes comentaristas da obra do Machado para justificar a sua opinião sobre o assunto. Vai buscar lá o Antônio Cândido, vai buscar lá o Alfredo Bose. Então, assim, esses autores são autores de referência nesse campo, e assim por diante. Então, assim, em muitas áreas de conhecimento você tem um método, né, um modo de construção, um modo de buscar provas, um modo de buscar evidências e construir a partir disso. E nesses campos, a autoridade é pouco relevante nessa hierarquia. Basta pensar na física, por exemplo, o que disse o Newton, o que disse o Einstein, não é tão relevante quanto a possibilidade de você poder experimentar e replicar aquele experimento e a partir disso ir construindo conhecimento, mas em outros campos a autoridade é fundamental. Então, assim, no direito, né, no campo do 38ão aí, o direito é basicamente isso, né? Você vai ler você vai fazer um processo judicial contra alguém, vai processar alguém, o que você vai fazer, né, o que o teu advogado vai fazer é buscar outros casos
semelhantes para servir de justificativa para que a pessoa pague uma indenização para você, ou seja presa, assim por diante. Então, assim, no direito, a autoridade do STF, a autoridade de, sei lá, juristas, a autoridade de outras decisões judiciais acabam servindo para respaldar o processo judicial. Então, o apelo à autoridade, ele geralmente é um argumento válido, embora em certos campos seja mais fraco na hierarquia de provas e em outros campos mais robusto, em outros campos mais, fundamentais para você compreender certos processos históricos, sociais, políticos, filosóficos e assim por diante. O que é uma falácia lógica é o apelo à autoridade irrelevante. É quando você pega uma pessoa, alguém que não é uma autoridade, por exemplo, você quer defender uma ideia sobre história, né? Alguma ideia esdrúxula sobre história, tipo zumbi tinha escravos. Daí você pega lá e cita o Narlock. O Narlock não é uma referência em história. Ele não é um historiador, ele não é alguém reconhecido no campo, ele é alguém que escreveu um livro que é basicamente, falseamento histórico. Então, assim, usar o Narlock como referência é uma falácia lógica porque é o apelo a uma autoridade irrelevante. O Narlock não serve para justificar o argumento sobre história. E aí é o mesmo caso do 38ão. O 38ão falando de história da escravidão do Brasil, falando de abolição, da escravidão, falando de Lei Áurea, ele não é referência nesse assunto. A não ser que demonstrem que ele é uma grande autoridade na questão da escravidão no Brasil, o que ele diz sobre escravidão vale tanto quanto qualquer outra pessoa falando sobre isso. Vale tanto quanto o monarca falando sobre isso. Então, assim, ele não é uma autoridade no assunto. Tentar justificar com base na formação dele, não, ele é formado em direito, ele é doutor em administração de empresa, não quer dizer nada em relação ao tópico abordado sobre escravidão no Brasil. Inclusive, o próprio 38ão, ele foi pro Twitter para tentar justificar a posição dele, e aí ele usa como apelo de autoridade, sabe o quê? A Bíblia. Sério, não tô brincando. Ele vai usar para justificar a visão dele sobre escravidão no Velho Testamento. Diz o seguinte aqui, olha, ele tá batendo boca com alguém, ele diz o seguinte, olha, vá lá ler a Bíblia e aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, vai se salvar mesmo se quiser. A escravidão está nos 10 mandamentos e até ordenada diversas vezes na lei de Deus. Então, assim, ele está falando aqui que, basicamente, está dizendo assim, olha, gente, a Bíblia respalda a escravidão, né? Então, assim, não estou falando nenhuma aberração aqui. É claro que se você for um fundamentalista religioso, alguém que lê a Bíblia, ao pé da letra, você vai aceitar esse argumento como sendo minimamente válido, né? Bem, na Bíblia está previsto, portanto, é isso. Mas o fato é que, embora se saiba, né, que durante milênios houve escravidão em diferentes civilizações, diferentes povos, nos últimos 200 anos houve a tendência a se pensar que os seres humanos têm direitos inalienáveis. Isso aqui decorre já de uma leitura liberal e filosófica, né, John Locke. E aí você tem essa ideia de que todos nós temos direitos inalienáveis e um desses direitos é a liberdade. Então, assim, isso foi se tornando senso comum na visão social global, e aí hoje em dia já não se aceita mais escravidão de ninguém. Então, assim, embora haja povos e haja países no qual você tem escravidão de fato ainda, o que se entende, isso a partir da Convenção de Direitos Humanos também, é que a liberdade é um direito inalienável. Então, assim, ele vir dizer, não, dá para esperar ali mais 30, 40 anos para que as leis passadas anteriormente, a Lei Áurea, libertasse todos os escravos, isso é de uma crueldade, bizarra, é uma crueldade, assim, inconcebível. Pensar que você teria pessoas que continuariam 30, 40 anos escravizadas porque o 38ão acha que dá para esperar. E mesmo que certos especialistas, certos autores tenham dito que a Lei Áurea foi um cavalo de Troia porque libertou os escravos e eles foram para o mundo sem qualquer tipo de suporte, ainda assim, como no texto que eu li ontem do Florestan Fernandes, ainda assim todos eles, eu imagino, reconhecem que é melhor você ser livre do que ser escravo. É melhor você estar, dono da sua própria vida do que você estar à mercê não apenas da sujeição a um senhor de escravos, como também a tortura, como também a uma série de abusos que cometiam os senhores de escravos. É claro que é melhor você ser livre e ter direitos e ter proteções e ter uma assistência social do que ser um livre fudido. Mas é melhor você ser livre do que ser um escravo. Isso aqui acho que ninguém questiona isso. Ninguém questiona. Ninguém quer ser escravo de ninguém. Então, primeiro ponto. A formação do 38ão não é uma formação que o qualifica para falar da história do Brasil imperial.
Não torna ele uma autoridade nisso. Não torna ninguém formado em direito, doutor em administração de empresa, não torna ninguém, sabe, uma referência no assunto de Brasil Império e escravidão e Lei Áurea e mesmo escravidão, na verdade, né? Nem sequer sobre escravidão, a não ser que o foco dele tenha sido no direito ali estudar leis sobre escravidão ou abolição da escravidão, que eu acho que não foi o caso, não parece ter sido o caso. Então, primeiro ponto, para você se arrogar ser uma autoridade em um assunto, é preciso que você seja uma autoridade naquele assunto, e não apenas um opinador que fica falando de todos os assuntos que você pode imaginar na Terra, né? Porque ele fala sobre tudo, né? Fala desde viagem espacial até Lei Áurea. É um proto-Olavo de Carvalho que está surgindo diante dos nossos olhos. Então, primeiro ponto, apelo à autoridade não é uma falácia lógica, desde que a autoridade seja realmente uma autoridade. O segundo ponto tem a ver com o QI, né? Que daí alguém veio aqui e disse o seguinte, né, no comentário para mim aqui, mandou o currículo do 38 e daí falou aqui depois, né, que ele tinha um QI altíssimo, né? Tem um QI acima de 164. 164 é bem alto, é mais do que o Einstein, mais do que o Stephen Hawking. Também aqui, sabe-se lá se é verdade, sabe-se lá se isso corresponde a alguma coisa real, né? Se não só jogar um número qualquer aí para o mundo. Só antes de entrarmos no QI, eu preciso fazer uma ressalva também em relação à formação acadêmica, né? Porque também é um certo deslumbramento, né? Ah, o cara tem mestrado, o cara tem doutorado em algum campo, né? Como se isso tornasse o cara uma referência em todos os assuntos que você pode imaginar no mundo. O que acontece na formação acadêmica, geralmente, é um funil. Então, assim, você tem uma formação generalista na graduação, você vai estudar diferentes autores, diferentes correntes de pensamento, diferentes tendências, diferentes teorias sobre um certo tópico naquele campo de conhecimento, e aí, na medida que você vai avançando na sua trajetória acadêmica, você vai funilando o seu conhecimento até um ponto que você passa a saber muito sobre pouca coisa. Muito sobre um assunto específico. Então, assim, você começa na filosofia que foi o campo que eu estudei. Você tem lá, 15 campos diferentes de pesquisa, né? Você tem lá epistemologia, tem estética, tem ética, tem lógica, tem filosofia da linguagem, da mente, vários campos dentro da filosofia que você pode estudar. E aí, no curso de filosofia, você já vai fazendo uma triagem daquilo que você gosta, né? Pô, me interesso por arte, me interesso por estética, vou estudar a teoria da arte, que foi o que eu fiz mais ou menos. Não, eu me interesso por questões éticas, vou aqui me dedicar à questão ética, por lógica, assim por diante. Então você já vai direcionando a formação para aquilo que você quer estudar e aquilo que você vai fazer a monografia no fim do curso. Depois, se você for avançar para a pós-graduação, fazer uma especialização, um mestrado, doutorado, você vai delimitando o seu campo de pesquisa, né? Então você vai estudar um autor específico, uma obra de um autor específico, né? Uma obra do Nietzsche, uma obra do Kant, uma obra do Heidegger, assim por diante. Quando você vai para o doutorado, você vai estudar ainda mais específico, né? Alguma coisa, algum conceito daquele autor específico que você já domina, e assim por diante. Então, assim, é um funil. Você sabe muito sobre um assunto específico. Você não é um generalista. Generalista é quem fez graduação, né? Que sabe um pouquinho de coisa sobre muitos assuntos diferentes. Então, ter um doutorado não é chancela para que alguém fale sobre qualquer assunto do mundo também. Que fique claro isso aqui, né? Alguém que tem um doutorado em filosofia quer dizer que o cara, ao longo da sua trajetória, estudou bastante um assunto específico. O cara domina aquele assunto ali, talvez mais do que outros doutores sobre aquele assunto, ou talvez menos, assim por diante. Então, é um deslumbramento com, sabe, essa educação cartorial também, né? Nossa, o cara tem um diploma aqui, referência. Não é referência. O cara estudou aquele assunto ali. As referências são aquelas pessoas que, dentro da comunidade acadêmica, naquele campo específico de conhecimento, são reconhecidas como alguém que tem critério, alguém que fez um trabalho de valor, alguém que tem um trabalho que foi, sabe, lido por outras pessoas e referenciado por essas pessoas e é considerado como algo robusto e que merece ser mencionado. Então, também fica claro isso. E voltando ao QI, né? O QI também tem um pouco a ver com isso, né? Um deslumbramento em torno do QI, né? Como se fosse, sabe, um indicativo de que a pessoa é um gênio, de que a pessoa sabe tudo, né? É super inteligente, é alguém que vai mudar a sociedade, vai mudar o mundo, né? E o QI, se vocês já fizeram um teste QI na vida, né? Já sabem como funciona a prova, é basicamente um teste de competências lógico-matemáticas, ou matemática espacial. Então, assim, é um tipo de inteligência que a gente possui, né? E isso não quer dizer, isso não significa que quem tem um QI alto vai ser, primeiro, genial, e nem sequer que aquela pessoa vai ser razoável, né? Nem sequer que ela vai ter ideias, sabe, ponderadas sobre o mundo. Não quer dizer nada. Basta pensar um caso, né, que foi o do Bobby Fischer. Bobby Fischer foi um dos maiores enxadristas da história da humanidade. O cara era brilhante mesmo, assim. O cara fazia movimentos super agressivos e ele desestabilizava os seus adversários. O Bobby Fischer era um fenômeno. Desde criança, desde muito pequenininho, ele era um fenômeno no xadrez e foi um cara que, durante sua trajetória como enxadrista, revolucionou o jogo. Era um fenômeno. E ele era um maluco. Ele era um maluco. Ele tinha um QI de 180,
segundo o que dizem, né, um QI de 180, e ele era um degringolado mesmo, assim, o cara não batia bem das bolas mesmo, assim, vivia propaganda conspiratória, era antissemita claramente, né, ficava dizendo que tinha uma conspiração judaica global e assim por diante, era um cara maluco. Ou seja, o cara tem um QI alto, pode ser que indique que ele tem uma competência específica num campo de conhecimento, mas não quer dizer que ele não quer dizer muita coisa em relação ao resto, né? Outro caso, né, para mencionar aqui, como você ter um QI alto não quer dizer que você tenha integridade ou que tenha algum tipo de valor moral ou ético, né? Quando foram julgar a cúpula nazista no julgamento de Nuremberg, eles fizeram testes de QI nos acusados, né? E aqui falava de vários nazistas do topo ali, o von Papen, o Göring, entre outros nazistas que foram presos e depois foram condenados em Nuremberg. E aí, todos esses, ou quase todos esses, tinham um QI acima da média e alguns deles tinham um QI que seria considerado como superdotados. Ou seja, você tinha pessoas que tinham um QI altíssimo, um QI alto em comparação aos alemães da época e também ao resto da sociedade, pessoas com doutorado, muitas vezes, né, doutores médicos que fizeram práticas bizarras em judeus, né, que fizeram cirurgias bizarras em judeus, pessoas que tinham formação acadêmica, pessoas superdotadas que entraram na loucura nazista e cometeram crimes bárbaros. Então, assim, ter formação universitária e ter QI alto não quer dizer nada em relação a comportamentos éticos, a razoabilidade, a ter bom senso, nada disso. Só quer dizer algumas coisas bem específicas, né? Que a pessoa passou um tempão na universidade estudando e que a pessoa tem uma competência ali matemática espacial, lógico-matemática, e que não significa que ela vai ter outro tipo de competência. Então aqui isso serve para desmistificar algumas ideias, porque me parece que há de fato um deslumbramento, ainda mais da extrema-direita, né, que é um deserto intelectual, ou seja, qualquer pessoa que consegue somar 1 mais 1 igual a 2 já vira um gênio para a extrema-direita. E aí você teve lá o caso Caio Coppola, né? Caio Coppola virou um fenômeno porque conseguia articular sujeito, verbo e predicado. Assim, basicamente era isso, né? E aí virou um fenômeno. E agora você tem esse trejeitão que virou um fenômeno, dizendo as maiores barbaridades, como essa da Lei Áurea, e aí querem respaldar essas bobagens que ele diz com base em informação acadêmica e com base no QI. Isso aqui, nesse caso em particular, não serve como justificativa para poder falar merda. Não serve. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história toda aqui, sobre a repercussão dessa história, porque ela está escalando ainda, né? Me digam o que vocês pensam sobre isso, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Olá, bem-vindo à comunidade CL. Se você já pertence a essa comunidade, eu tenho um motivo para você ganhar um bom presente no fim do ano. Fim de ano está chegando. Graças a Deus, é fim de ano, é vida que segue, vem outro pela frente. Mas a gente precisa refletir sobre o que viveu esse ano e sobre o sentido do Natal. Foi isso que nós fizemos ano passado, quando lançamos A Luta pela Esperança, uma série especial do ICL, pensando sobre os valores do Natal, sobre o que é o Natal para cada um de nós. Fim de ano, Natal, festas, mas também tempo de refletir sobre o que foi o ano e sobre o que virá pela frente, sobre as nossas lutas. Você não pode perder. Eu gravei uma entrevista aqui no Convento dos Dominicanos, em São Paulo, com Frei Beto, frade dominicano, e com o pastor Ed René Kivitz, um pastor batista, protestante, fantástico. Eles falaram de valores que precisam permanecer como luz em tempos de trevas que vivemos. Junte-se a nós.